Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar início então mais um Abrindo a Bíblia, me lembrei de você. Mas antes de qualquer coisa, quero dizer, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso canal, um canal onde nós desejamos que o Evangelho alcance mais pessoas tenham o privilégio e a oportunidade de aproveitar aquilo que o Evangelho oferece, que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Você que me assiste aí pela primeira vez, se inscreva aí no canal, curta, ative o sininho aí para você receber as notificações então dos nossos próximos vídeos, tá bom? Todos os vídeos agora você pode ter acesso, se inscrevendo então no nosso canal, tá bom? Eu me chamo Ronaldo, sou pastor, bacharel em teologia. Estou aqui para, através desse vídeo, desse estudo, abençoar então a sua vida, tá bom? Vamos lá, logo após a vinheta, nós então retornaremos com o nosso texto bíblico. Segue a vinheta. Ok, tudo certo. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, amigo. Todos vocês sejam abençoados por Deus. E o texto bíblico, e lembrando que eu sempre deixo aqui na tela, na descrição, por isso que eu fico assim um pouquinho mais do lado, para sobrar um pouco mais de espaço para que você acompanhe então os versículos e o capítulo e alguns pontos que nós vamos discutir durante a nossa pregação, o nosso estudo. Então, o tema, o caminho que nós vamos seguir hoje, trata então de Jesus como Senhor ou Jesus como gênio da lâmpada mágica, tá bom? E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Jesus como Senhor da sua vida ou como o gênio da lâmpada. E o texto bíblico que nós vamos compartilhar encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do verso 17 ao verso de número 19. Vamos lá na leitura do texto de Lucas, capítulo 6, do verso 17 ao verso 19. Diz assim: E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. E também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Olha que maravilha! Então, observa então, Jesus, ele está aí disposto e disponível de livre acesso para todos aqueles que se aproximam dele. Então, todos nós conhecemos um pouco do Evangelho. Ontem, eu estava no ônibus e tinha uma senhora já bem de idade, e ela estava então entregando alguns panfletos, e ela me perguntou assim: você aceita a palavra de Deus? E assim no meu coração eu fiquei tão... Falei, sim, claro que eu aceito. Peguei o folheto, enfim. Ninguém, eu acho, né, a grosso modo, que todos conhecem um pouco da palavra de Deus, do Evangelho. Então o homem vai ser indesculpável diante de Deus. Então por isso que eu estou gravando esse vídeo, para que você conheça um pouco mais da palavra de Deus, para que você possa ser alcançado pelo Evangelho. E que você tenha raiz, firmeza naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, quando nós estamos com alguma dificuldade, com algum problema, nós temos a tendência de nos aproximarmos de Cristo. Por isso, algumas igrejas dizem assim: não vem pelo amor, vem pela dor. Até que ponto
Isso é verdade e aplicável em nossas vidas ou não? Por que você acha então que o jovem rico não seguiu Jesus? É sobre essas coisas que nós precisamos refletir. Então, todos nós buscamos algo em Cristo. Aquele povo que estava ali, que a Bíblia chama de multidões ou de multidão, nós acabamos de ler aqui em Lucas capítulo 6, no verso 17 e do verso 19. Jesus então, onde ele estava, a multidão estava em sua volta e cercando para tirar dele, extrair dele alguma coisa. Então, Jesus como Senhor da sua vida ou Jesus como aquele gênio da lâmpada, que você acha a lâmpada, esfrega e você faz então o seu pedido, o seu desejo. Duas coisas importantes. Para o gênio da lâmpada, se você imagina que Cristo é aquele que vai satisfazer os seus desejos sem compromisso, você também pode estar enganado. Então, diz aí a história, os filmes, ou até o Aladim lá, né, da lâmpada, que você pode fazer 3 desejos, 3 pedidos sem compromisso nenhum. Pensa que maravilha seria se fosse assim. Fazer um pedido, mas sem compromisso, sem responsabilidade, seria muito bom, mas a vida não é assim. A vida não é um mar de rosas, nem tampouco ela é resolvida com o gênio da lâmpada. Tá bom? Então o gênio da lâmpada você faz o pedido. E tem gente que acha que Jesus funciona assim também. Que quando nós nos aproximamos de Jesus, nós buscamos então comida, ou nós nos aproximamos pela curiosidade como a multidão, ou porque nós queremos alguma cura, nós queremos alguma restauração. A mulher quer o marido restaurado, o marido quer restaurar o casamento, os jovens estão perdidos e querem buscar a Deus por algum motivo, por depressão, por sofrimento, porque perdeu um parente, perdeu um amigo. Existem vários motivos para que você se aproxime de Jesus. Mas qual é o motivo verdadeiro? Você quer Jesus como Senhor da sua vida ou você quer Jesus como o gênio da lâmpada? Tem até uma ilustração aqui, rápida. O gerente saiu para almoçar com 2 funcionários. E eles acharam uma lâmpada, um deles achou uma lâmpada e esfregou a lâmpada e falou que tinha 3 pedidos, mas são 3 pessoas, os 2 funcionários e o gerente. Aí o primeiro funcionário falou assim: olha, eu quero ir lá para uma praia deserta, quero ser muito feliz nessa praia, quero ficar tranquilo e tal. E o gênio concedeu. Aí o outro falou: não, eu quero ser muito rico, milionário, quero ter muito dinheiro, muitos bens, muitas posses. E então o gênio deu o pedido e foi o pedido, atendeu o desejo do segundo funcionário e ficou só o gerente. Aí o gênio perguntou para o gerente assim: e você? O que você deseja? Aí o gerente parou, pensou, falou assim, olhou no relógio, falou: eu quero os 2 de volta. Eu quero os 2 de volta aqui, porque nós temos muito trabalho a fazer. A ilustração, o motivo dessa minha ilustração, para que você entenda que a palavra final é daquele que tem poder, daquele que tem autoridade para resolver o problema. Então deixe que aquele que tem autoridade para fazer, faça por você. Não passe o carro adiante dos bois. Preste atenção nos seus pedidos, nos seus desejos e nos seus sonhos. Outra coisa também, naquele filme do Jim Carrey, que é o Todo-Poderoso, que Deus dá então aquele poder por um dia para ele, e ele então concede os desejos, os pedidos de oração que todos tinham feito. E quando ele concede todos os pedidos, quem conhece o filme sabe que virou um caos a cidade. Todos ganharam na loteria, o sistema financeiro quebrou, as lojas faliram, o bairro, a cidade, o país virou um caos. Então, por isso que às vezes Deus não responde todas as orações. Como seria então se Deus respondesse todas as orações?
Tá bom? Então, primeira coisa importante, lá em Marcos capítulo 3, do verso 1 ao verso 2, os fariseus, então, eles procuravam Jesus para acusá-lo. Então, primeiro, os fariseus e escribas, eles procuravam Jesus para acusá-lo de alguma coisa. Então, lá em Marcos capítulo 3, do verso 1 ao verso 2, eles estavam procurando para ver se ele faria algum sinal, algum milagre, algum prodígio no sábado, porque iam acusá-lo que ele estava quebrando a lei. Então, alguns buscavam Jesus apenas para tentar destruí-lo. E outra coisa também, Marcos capítulo 2, do verso 13, diz lá que a multidão vinha ao seu encontro e ele então os ensinava. Os fariseus tentavam procurar Jesus para destruí-lo e as multidões procuravam Jesus em busca de algum ensino prático para a vida deles também. A outra coisa importante que eu quero compartilhar também está lá em Lucas capítulo 8, do verso 35 ao 37. Eu digo que alguns rejeitam. Nem todos querem Jesus, é fato, é verdade. Por isso, querido amigo, minha amiga, meu irmão, você que me ouve agora, a crise do distanciamento social, do isolamento social, desse normal que eles dizem por aí, está esfriando a fé dos crentes, está trazendo desânimo para o povo, abatimento. Por isso então que eu mando os meus vídeos na terça e na sexta, para você não ter desculpa de não ir ao culto, tá bom? Então, puxão de orelha aí do pastor Ronaldo. Por favor, não deixe de frequentar os cultos da sua igreja. Seja fiel com seus dízimos, com as suas ofertas. Seja fiel com a sua presença, com a sua participação nos cultos também. Certo? Então, ajude o seu pastor, ajude a sua liderança. Participe então para que a sua vida seja melhor. Ok? Então, alguns rejeitam Jesus. É que o fato que eu me refiro é quando Jesus chega do outro lado da margem do mar, lá do lago dos Gadarenos ou Gerazenos, que ele tira, ele expulsa aquela legião de demônios, aqueles porcos se despencam num despenhadeiro lá, e aquele povo então fica assustado com Jesus, vendo aquele que estava lá louco da cabeça, piradão, vestido e restaurado, e eles ficaram com medo e mandaram Jesus embora. Eu quero perguntar para você, você de alguma forma já mandou Cristo embora da sua vida? De alguma maneira você abriu a porta e pediu para que Jesus saísse? Você não suportou? Você não aguentou? O que aconteceu então? Por que você abriu a porta do seu coração e deixou que Cristo fosse embora? Não deixe que Cristo saia da sua vida. Ele é e continuará sendo Senhor e Salvador da sua vida, ou ele vai ser o gênio da lâmpada. É fato. Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou como o gênio da lâmpada. É fato também que alguns vão rejeitá-lo, não vão querê-lo. João capítulo 4, do verso 39 ao 42, agora são aquelas pessoas que desejam Cristo, que estão em Cristo e que Cristo permanece nelas. Elas ouvem o Evangelho, desce para o coração, ela vai gerar frutos e vai frutificar e a pessoa vai ser abençoada, transformada. O samaritano. Jesus tem um encontro com a mulher samaritana lá no poço de Jacó e ela tem a vida transformada por Jesus. Ela então vai testemunhar lá para os demais pessoas da aldeia. As pessoas chegam até Jesus e eles pedem que Jesus permaneça com eles. Olha só que diferença então dos gerazenos ou gadarenos lá, que perderam seus porcos. Eles pediram para que Jesus fosse embora. Mas em contrapartida, agora em contraste, Jesus é recebido pelos samaritanos. E eles recebem a palavra e dizem: Senhor, não vá embora, permaneça conosco, fica conosco. E você também pode dizer assim: Senhor, permaneça conosco, fique conosco. Jesus é o Senhor da nossa vida, ou Ele é o gênio da lâmpada. Uns rejeitam, outros desejam ter Jesus, mas a pergunta é: por que você deseja Cristo na sua vida?
Qual é o problema que você quer que ele resolva? Qual é o milagre que você quer que ele faça na sua vida? Nós estamos sempre buscando algo em Cristo, quer seja na dificuldade ou na adversidade. O que você procurou ou o que você procura em Cristo? Eis a questão de tudo isso. Você vê Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que vai dar a vida eterna, como aquele que vai restaurar sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus sonhos, os seus projetos, ou apenas como aquele gênio da lâmpada mágica que você esfrega e faz seus pedidos, os seus desejos sem compromisso. A escolha é sua. Tá bom? Então vou fazer outro contraste também, usando o texto, lembrando que nós estamos falando do texto de Lucas, capítulo 6, do verso 17 ao 29. Jesus como Senhor e Salvador ou Jesus como o gênio da lâmpada? Jesus Senhor, compromisso. Jesus, gênio da lâmpada, sem compromisso. Você escolhe então, como diz o texto bíblico de Mateus capítulo 7, das duas portas, dos dois caminhos. Você e eu, nós vamos escolher o caminho que devemos seguir. Outro texto bíblico também, Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30. Olha o que Jesus diz aí, ó. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Quem que vai chegar até Jesus? Os cansados e sobrecarregados. Todos nós andávamos outrora como ovelhas desgarradas, sem pastores, sem direção. Mas Cristo veio ao mundo para nos dar essa direção, para nos guiar no caminho das trevas e nos resgatar para o reino de Deus. Então, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha só, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque observa como que Jesus ele teve um ministério didático, um ensino. Um contraste com Mateus capítulo 23, do 1 ao 4. Eu vou ler para você agora. Mateus capítulo 23, do verso 1 ao verso 4. Diz assim o texto bíblico. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Entendeu o contraste? Por isso, então, que Jesus está dizendo aqui, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Eu quero ser o Senhor da sua vida. Eu quero trazer libertação, eu quero trazer cura, eu quero melhorar a sua vida. Certo? Então, que você então encontre Jesus não como o gênio da lâmpada, não como aquele que vai te satisfazer os seus pedidos, trazer respostas sem compromisso. Creia que Jesus Cristo, Ele é Senhor. Ele vai mudar a sua vida de dentro para fora. Aproveite então as oportunidades. Jesus não é o gênio da lâmpada, Ele é Senhor da glória, Senhor do universo, cabeça da igreja, Senhor de tudo e de todas as coisas. Tá bom? Que Deus então te abençoe ricamente, seja fortalecido na força do poder do Senhor. E não se esqueça, permaneça firme, fiel ao Senhor. Deixe que Cristo seja Senhor da sua vida. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Receba aí um grande abraço do seu amigo e pastor Ronaldo Rodrigues. E nós nos veremos então no próximo vídeo. Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe a mensagem e aprenda um pouco mais e compartilhe com as outras pessoas. Vou repetir.
não se aproxime de Jesus apenas no intuito de receber dele aquilo que as pessoas buscam em um gênio da lâmpada. Tá certo? Jesus ele está disponível para você. Vá até ele. Bata e a porta vai abrir e você vai entrar e você vai estar com ele. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, e até a próxima.